voltar a Josué? Josué lutar em Jericó. Tentaram levar meu carro. Nós vamos ler Josué capítulo 5. Vamos fazer a leitura de Josué capítulo 5. Ah, fizemos? Vamos de novo, até acabar Josué 5, nós vamos ler Josué 5. Pensei que já era 6. Não, 5 aí, nós estamos no versículo 10. Josué capítulo 5, versos de 1 a 15. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Ai, 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 ui, ui, ui. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram no fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? O povo já tinha passado pelo Rio Jordão. Palavra do Senhor, amém? Muito obrigado. É importante, por que falar a palavra do Senhor? Porque a gente ouve discursos, teologias, teorias, filosofias, pensamentos humanos, e se tem uma coisa que nós não estamos aqui, é para ouvir essas coisas. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Falamos na semana passada, na retrasada, sobre o pessoal que foi circuncidado. Só fazendo um breve resumo. O pessoal tinha saído do Egito, havia sido circuncidado. A gente lembra daquele feito lá de que és para mim um homem sanguinário, né? E aí aqueles homens todos foram circuncidados. Eles andaram 40 anos no deserto, mas como eles murmuraram contra o Senhor, foram morrendo um a um. Todos os homens que até a idade de 20 anos, eles morreram um a um, e nenhum daqueles que nasceram no deserto foram circuncidados.
para que houvesse o estabelecimento, o restabelecimento da aliança com o Senhor, para que eles pudessem comer da Páscoa do Senhor, havia necessidade de eles serem circuncidados. E o Senhor fala, pega pedras de pederneira e circuncida. Aí não diz por que a circundação, a Bíblia não fala, não? É sinal de aliança, mandamento do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor ele fala que todo aquele que batizar, todo aquele que crer e for batizado será salvo, também ele falava, olha, todo mundo que quiser ser do Senhor tem que ser circuncidado. É um mandamento, uma ordem do Senhor, uma regra do Senhor para o ser humano. Mas por quê? Porque o Senhor ele reina, ele é para sempre, ele mandou, e quem tem juízo obedece aquele que o Senhor mandou. Tá? Então é simplesmente um símbolo. É lógico que também havia naquela época a preocupação do Senhor com higiene. Então, se você não circuncida e a pessoa vive num ambiente em que não tinha tanto saneamento básico, a probabilidade de haver infecção, de haver uma série de enfermidades era muito grande. Da mesma maneira que há a instrução na palavra de Deus que fala assim, olha, vou traduzir, tá? Quando você for fazer cocô, você vai fora do arraial, abre um buraquinho, faz e enterra. Eles não tinham saneamento básico, não tinha latrina. E se eles fizessem ali onde eles moravam, ia começar a ter uma série de doenças. Então o Senhor ele se preocupa com esse tipo de coisa. Carne de porco, por que era proibida a carne de porco, entre outros motivos? Porque se você não faz a carne de porco de uma maneira correta, você tem todo aquele verme do porco que entra e mata a pessoa. Então o Senhor ele estabelecia regras fora do saneamento básico para que as pessoas tivessem saúde. Bem? Entendido, irmão Cláudio? Beleza? Só se ele ensinasse a fazer a carne de porco. Mas eles não tinham condição ali de fazer. A carne, o assado teria que ser uma temperatura que eles não conseguiriam fazer. Então havia muito perigo da pessoa fazer de qualquer jeito. Então o Senhor preferiu eliminar e evitar que as pessoas morressem, porque eles não tinham entendimento. Para mim, a carne de porco o limão. Para mim que eu entendo, né? Eu não sei se os outros também entendem. Depois de morto, tal, limpa a carne, jogar o limão em cima. Eu não sei. A parte culinária, aí depois a gente vai conversar. Culinária, além de tudo, são 11h10, eu estou ficando com fome, não faz carne de porco. Vamos lá. Vamos começar do verso 10, vamos voltar para a seriedade aqui, vamos sair da carne de porco. Mas se você quiser fazer uma carninha, uma costelinha de porco na sua casa, você pode me convidar que posso, tá? Verso 10, 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram Josué, capítulo 5, verso 10. 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, Gilgal era a região onde eles estavam ali parados, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde. Por que eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde? Porque era mandamento, era o costume deles. Desde a época do Egito, lá que eles saíram do Egito, que foi instituída a Páscoa, eles celebraram nessa data que foi mandado pelo Senhor. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Verso 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Primeiro eles celebraram a Páscoa e depois eles, no dia seguinte, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. É interessante, né? Até nesse momento, continuava caindo o maná do céu. Continuava caindo. Antes de atravessar o Jordão, e parece que foi no deserto, só não foi até esse momento. No dia imediato, logo depois da Páscoa, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A circuncisão era uma condição indispensável, era um mandamento do Senhor para a participação da Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 48. Êxodo 12, verso 48. Vamos ver quem achou. Mas como deveria ser gostoso esse maná, hein? Porém, se alguns
12, 14. 12, É isso mesmo. verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho. E então se chegará e observará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Ordem do Senhor. Se você quer participar da Páscoa, tem que ser selado. E aí a gente pode lembrar das bodas do Cordeiro no fim dos tempos, que a gente vai falar em escatologia. Apenas aqueles que são selados com o selo do Cordeiro poderão estar ali. Quem não é selado com o selo do Cordeiro não poderá estar ali. Então nenhum incircunciso, ninguém que não tivesse praticado a circuncisão pode comer da Páscoa. Estando os israelitas acampados em Gilgal, eles guardaram a Páscoa, que era um mandamento desde a época de Êxodo. Ela comemorava a passagem salvadora do anjo da destruição que viera para matar os primogênitos na terra do Egito. A Páscoa é isso, é libertação, entendeu? É quebra do jugo da escravidão para a salvação. O período o local da celebração é denominado como as planícies de Jericó, era onde eles estavam acampados. O período da peregrinação no deserto tinha definitivamente acabado. Até então eles continuavam peregrinando, eles não sabiam o que podia acontecer. Com o advento da Páscoa foi feita uma nova aliança com o Senhor, e ali eles, com o advento da Páscoa, que no caso nosso é Páscoa, mas também é a Santa Ceia que nós ministramos todo ano, todo mês, nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. A Páscoa ela era comemorada com pão asmo, cereal torrado, conforme Levítico 23:6. Abre aí, Levítico 23:6. Eram duas festas separadas. Uma festa era a festa da Páscoa e, na sequência, a festa dos pães asmos. Levítico 23:6. Pode ler. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Você viu que primeiro tinha Páscoa no 14º dia, e aí do 15º dia em diante, por 7 dias, eles comemoravam a festa dos pães asmos. E aí nas suas casas não podia haver fermento. E o Senhor Jesus, ele lá no Evangelho, ele fala um pouco sobre isso. Cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento não é um problema, o fermento, e sim a simbologia do fermento, quer dizer a mistura. Você misturar coisas. E o cristianismo hoje tem muito disso. Você pega a palavra de Deus do cristianismo e o cara começa a inserir uma série de coisas. Conceitos de administração, de marketing, e olha, para você vencer tem que ter estratégia, e aqui eu vou te ensinar. E a gente não vê nada disso na palavra de Deus. É simples, né? Não tem nada desse negócio dessas coisas. O Senhor, ele dá estratégias, mas você não tem que buscar estratégias humanas. Eu brincava com o pessoal lá em Ceilândia, que eu estava dando aula, e eu perguntei para eles o seguinte, falei, qual que é o problema maior de Ceilândia? Aí eles falaram, pastor, com certeza é segurança pública. Segurança pública. Eu conheço Ceilândia, eles falaram que é segurança pública, entre os outros problemas que tinha. E eu falei assim, o que vocês acham que eu, como marketing, uma pessoa que mexe com marketing, eu poderia fazer? Eu iria, primeiramente, fazer uma pesquisa em Ceilândia, qual que seria o problema? Chegaria nessa conclusão que vocês estão me falando. E aí eu iria abrir a igreja cristã do corpo fechado. Colocava esse nome, eu colocava umas plaquinhas assim, cultos de terça e quinta, entendeu? Para você ter livre a sua família da violência, da bala perdida, do estupro e tudo mais lá. Sabe o que ia acontecer? Encher. Porque o marketing é isso, eu fiz marketing. Então o que você faz? Você identifica a necessidade das pessoas e você entrega o que as pessoas querem receber. É como se as pessoas fossem consumidores. Hoje as igrejas não têm membros, elas têm consumidores. Glória a Deus que no nosso caso não acontece isso. Eu não estou aqui para dar o que você quer, eu estou aqui para dar para você e receber o que Deus quer enviar. Mas as igrejas, elas fazem isso. Então a igreja começa a ficar um pouquinho descontente. Aí a pessoa, eu quero um baile gospel, eu quero não sei o que. As pessoas começam a inventar uma série de coisas para entreter.
Então, o entretenimento toma lugar na palavra de Deus. Então, eu faço uma piadinha, eu conto uma historinha, eu faço você dar risada, faço você chorar. Na hora que eu estiver falando assim uma coisa mais emotiva, eu coloco alguém para tocar um teclado, para fazer um fundo musical. Mais perto quero. Daí você já lembra daquele familiar seu que morreu, que tocou essa música, e você começa a ficar emotivo e você fala assim: que unção! Que unção! E aí eu vi um comentário triste de um cantor famoso aqui na de Tales. Ele falou o seguinte: Tales Roberto, cantor gospel, haverá o tempo em que haverá tanta unção de Deus na igreja que não vai ser nem necessário mais pregar a palavra de Deus. Por quê? E as pessoas olham, a palavra de Deus é o centro do mundo. Sempre foi e sempre vai ser. Tudo que você possa fazer não se chega próximo ao que Deus pode fazer. Porque o conselho do homem humano, o conselho do homem humano psicológico, ele tem uma validade muito pouco pequena, que nem o remédio que eu brinco com vocês. Você está com dor de cabeça, vai lá e toma um Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Mas se você não tratar da raiz do problema, ela volta. E ela volta muitas vezes pior. E o povo não está nem aí. E aí a gente começa a ver quantas pessoas estão fora da igreja porque não foram cuidadas, não foram tratadas. E as pessoas elas vão sendo levadas como consumidores. Você entra no restaurante, você come e vai embora. Não tira o prato. Às vezes nem paga a conta, não ajuda com nada, não colabora, não diz, não faz nada. Não quer participar, não quer ajudar, não quer dar uma aula, não quer fazer nada. Só quer simplesmente ir no lugar, receber a porção dela. E eu ouvi de um pastor que ele falava assim: vem aqui encher o tanque para você passar a semana. Só enche o tanque para passar a semana. Não é esse o conceito da palavra de Deus. Tá? Então, Levítico 23:6, nós já lemos? Levítico 23:6 fala sobre a festa dos pães asmos, que começava no 15º dia e durava 7 dias. Você vê como esse povo, não é que ele é festeiro, eles são obedientes a Deus. Esse povo, Israel, é obediente a Deus. E aí se você ler a palavra de Deus, não tem a ver com Josué ainda. E eu quero que você imagine o seguinte: plantação, agricultura. A palavra do Senhor ordena que no 7º ano não se trabalhe. Simplesmente você deixa a terra descansar e você, como trabalhador, descanse. Você acha que é viável isso nos dias de hoje? Você chegar com um fazendeiro e falar assim: ó, esse ano você não vai plantar, deixa a terra descansar. O ser humano não está nem aí. Ele quer plantar, ele toca fogo, ele queima, ele não está nem aí preocupado com a terra. E a história do Israel diz o seguinte: que quando chegava no 7º ano, eles paravam. Não trabalhavam o ano inteiro. Imagina você, trabalhou 2014 inteiro, chega 2015 e você para. E aí eles paravam. E eles continuavam comendo do fruto da terra todo ano. E aí no 8º ano eles plantavam. E eles, quando iam colher dessa colheita do 8º ano, eles ainda estavam comendo da colheita do 6º ano. Olha que coisa, milagre dos juízes. Chama-se prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus não é lotado de dinheiro, sim, a gente sempre tem aquela porção do Senhor, que era o efeito do maná. Eu acho muito lindo isso. E o povo, ele ficava simplesmente sem trabalhar. Aqui, celebrava a Páscoa no 14º dia, ficava 7 dias sem fazer nada, só louvando e adorando ao Senhor. Antes que os primeiros frutos da colheita pudessem ser consumidos, a primeira coisa que tinha que acontecer, o sacerdote tinha que consagrar ao Senhor, que é o que nós fazemos nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Eu entrego nas mãos do Senhor as primícias e falo: Senhor, o que eu recebi não foi da minha força, não foi do meu esforço, foi o Senhor que deu. Porque o Senhor me deu força para trabalhar, levantar todo dia. O Senhor me deu força, no caso dos aposentados, no passado, tem todo um vigor para trabalhar. Abriu as portas, a gente sabe que as pessoas foram mandadas embora, as pessoas são mandadas embora. Você toma decisões erradas e mesmo assim o Senhor não permite que falte. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu dízimo, entrego as minhas ofertas, eu consagro ao Senhor, confiando que esse dinheiro, esse valor que eu estou entregando nas tuas mãos, não
vai fazer falta, porque quem me provê é o Senhor. Tá? Então o que eles faziam? Eles dedicavam as coisas a Deus. Levítico 23, verso 10 e 11. Levítico 23, verso 10 e 11. Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, cegarde a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito o seguinte dia de sábado. Moverá o sacerdote. Amém. Então ele está falando aqui sobre a entrega da primícia da terra. É interessante que esse texto ele não faz referência ao que aconteceu nessas festas, porque já foi falado em Deuteronômio, já foi falado em Levítico. O objetivo dele aqui é lançar luz sobre 3 eventos significativos. Primeiro, a celebração da Páscoa. Ela não ficou esquecida, ela voltou a ser celebrada. No deserto ninguém fala de Páscoa. No deserto ninguém fala de Páscoa. Ele fala agora novamente sobre uma coisa que é o estatuto perpétuo do Senhor. Segundo, o ato de comer o produto de Canaã. O pessoal começa a comer o produto da terra, a terra que havia sido prometida como uma terra que emana leite e mel. A pessoa começa a desfrutar daquele alimento. E aí ele também cita a cessação do maná, aquele alimento que havia sido instituído no início da travessia do deserto, como um mantimento deles, porque eles saíram com aquelas amassadeiras, porque uma série de provisão, mas eles foram comendo, e aquilo acabou. E aí o Senhor ele alimenta primeiramente com o maná, depois com codornizes e outros alimentos que o Senhor vai fornecendo pelo caminho. Com isso ele pretende marcar assim um novo começo que estava acontecendo nesse versículo, nesse momento. O versículo 12 apresenta o fato importante da cessação do maná. A lição do maná é uma lição de dependência. Maná, dependência. Dia após dia, porque o Senhor fala que a cada dia basta o seu mal. Não se preocupa com o dia de amanhã. O dia de amanhã, quando ele vier, ele vai trazer o seu próprio mal. Se preocupa com hoje. Não é que você não tem que fazer provisão, não é que você não tem que fazer planos, não é isso. Mas a gente tem que entender que a nossa confiança é no Senhor. E o maná, além de alimentar os israelitas, ele tinha a função de: eu dependo do Senhor todo dia. Eles iam lá na segunda-feira buscar a porção deles, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, pegava dobrado, e sábado. Mas só era naquele lugar, irmão? Como assim? Assim, o maná caía. Não, só na região do povo de Israel, onde o povo de Israel estava. No acampamento deles. Então a coluna de fogo e a de nuvem, ela era o símbolo, o símbolo da presença de Deus. Para onde ia a coluna, o povo tinha que ir. Onde a coluna movia, eles iam. Se ficasse um ano parado, eles ficavam um ano parado. E aquele fogão comia. Aquele fogão pegando fogo durante a noite, esquentando o povo e mostrando a sinalização. Imagina você ter contato com uma coluna de fogo por 40 anos. Imagina, ontem eu estava passando com a Rosângela lá em Taguatinga, aquele arco-íris lindão, e eu fiquei imaginando aquela coluna de fogo queimando no meio do arraial, ali em cima do tabernáculo. E aí durante o dia, aquela coluna de fogo se transformava numa coluna de nuvem, para que o povo não sentisse todo aquele calor. Mas quando aquela nuvem se movia, eles se moviam. Então, onde estava a coluna do Senhor, seja de fogo, seja de nuvem, é onde caía o maná. Ninguém tinha acesso ao maná, apenas o povo de Deus que era alimentado. O Senhor, ele ensina, Deuteronômio 8:3, olha aí. Deuteronômio 8:3. O objetivo do maná, além da alimentação, diz em Deuteronômio 8:3, ele te humilhou, Deus humilhou o povo de Israel. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão
viverá o homem. Lembra de Cristo quando foi tentado em Mateus 4? Que Satanás olha para ele e fala assim: olha para essas pedras aí e transforma elas em pães. E aí o Senhor olha para ele e fala assim: nem só de pão viverá o homem. Então a gente não tem que se preocupar com se ficar nessa ansiedade, esse desespero, porque o Senhor é aquele que nos dá a provisão. A nova colheita de Canaã só poderia ser comida depois que o sacerdote movesse o molho, houvesse a consagração. E o pão asmo também era prescrito durante a Páscoa, não apenas após a sua conclusão. Então as pessoas comiam o pão asmo na Páscoa e passavam mais 7 dias em consagração ao Senhor, comendo pães asmos. E para nós como cristãos? Para nós como cristãos, a celebração pascal da ressurreição de Cristo assinala o evento da Páscoa, que é transformação, é mudança de comportamento. A fé nessa obra de Cristo dá início a uma vida nova, quando aquela dos israelitas celebravam a sua primeira Páscoa. Então para eles foi aliança, para nós também é aliança. É a aliança em que o Senhor ele morreu, e aí a gente estava conversando ali no intervalo, e a irmã dos Reis falava assim: quão difícil, para mim isso é difícil imaginar Deus entregando o seu único filho para morrer por nós. É a Páscoa, é sacrifício, é dependência do Senhor. Semana após semana os cristãos têm em sua adoração a oportunidade de se lembrarem na obra salvadora de Jesus Cristo. Nós celebramos a Páscoa uma vez por ano, nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês, mas isso não quer dizer que você não tem que agradecer ao Senhor todos os dias. Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por o Senhor ter renovado a sua aliança comigo por mais esse dia. Porque não é uma obrigação, e sim um privilégio. Oh, me lembra de trazer a Santa Ceia à noite. Perdoe e traduzir, tá? Eu me esqueci. Atos capítulo 2. Verso 42 a 46. Atos dos Apóstolos. Eu vou ler. Atos 2. Versos 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, os cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Diariamente eles dividiam o pão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não posso ter a preocupação de quem vai ser acrescentado. Quem acrescenta é o Senhor. Nosso objetivo é apenas tentar viver dentro dos caminhos dele. Então, a nossa aliança com o Senhor, ela é renovada dia após dia após dia. Exerça o hábito de estar na presença do Senhor, começar o dia, antes de falar com o marido, antes de falar com o filho, com a esposa, com o cachorro, com o peixe. A gente tem um peixe lá em casa. Antes de falar com o peixe lá, a primeira coisa a gente tem que olhar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado por esse dia. E aí tem um livro que fala: bom dia, Espírito Santo. Fala assim: bom dia, meu Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Consagra-te esse dia. Uma oração simples, rápida, mas uma oração de consagração ao Senhor desse dia vai fazer a diferença para você. Amém?